Fala aí, gente, eu sou o Ricardo, e se você quer desviar um pouco seu pensamento, tá precisando de uma dica de leitura, você veio ao lugar certo, pois hoje a gente vai falar de Assassinato no Expresso do Oriente. Gosta de thriller, romance policial? Então segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Sim, eu estou aqui para falar dele, o Assassinato no Expresso do Oriente. Claro que esse livro que eu tenho já é um pouquinho mais surrado, né? As páginas já estão um pouquinho amareladas e ele tá meio consertado, né? Mas o interessante é o quão boa é essa leitura, né? Eu não tenho palavras para explicar o quão boa foi essa minha experiência com o Assassinato no Expresso do Oriente. Eu já tinha lido outros livros da Agatha Christie, mas eu não tinha lido O Assassinato no Expresso do Oriente e eu achei muito bom. Como que essa escritora tão maravilhosa que é a Agatha Christie conseguiu fazer uma coisa tão boa. Mas vamos para um pouquinho da história do livro. Não é surpresa nenhuma, né, que o nosso livro tem um assassinato que acontece em um trem. Então, o personagem principal é o Hercule Poirot, o Inspetor Poirot, que é um dos detetives de Londres, né, que está presente em os livros da Agatha Christie, e ele é muito inteligente, até chega a ser um pouco arrogante. Mas ele pegou esse trem para voltar para Londres. E nessa meio trajetória, o trem entra numa nevasca e daí acontece o assassinato. Não, isso não é spoiler, tá na sinopse do livro. O trem entra nessa nevasca e acontece esse assassinato. Mas, como eles sabem, o assassino não pode ter saído desse vagão do trem, já que depois que o trem entrou na nevasca, ninguém podia deixar mais o trem. Então, eles se limitam a procurar o Hercule Poirot, né, o detetive, se limita a procurar o assassino dentro do trem. Ele se limita ao vagão onde aconteceu o assassinato em si, porque existem vários outros vagões, mas como eles são interligados e tem uma espécie de comissário sempre guardando, então o assassino não pode ter passado de um vagão para o outro. E daí o livro começa assim, contando um pouco das experiências, da visão que o Poirot tem dos personagens. E quando acontece o assassinato, ele começa a investigar mais a fundo a vida deles. Ele chama eles para fazer um interrogatório mais profundo. E é nesse interrogatório que você começa a entender o que está acontecendo, ou a não entender o que está acontecendo, né? E você pensa, meu, mas todo mundo tem um álibi, todo mundo vai se safar dessa. E daí a coisa começa a ficar óbvia. Começa a ficar bem óbvio o que está acontecendo. Mas como a Agatha Christie é uma escritora estupenda, meu pai, essa mulher, ela faz o óbvio simbolar e daí você já começa a desconfiar dos seus próprios pensamentos e daí você vai dormir pensando o que será que vai acontecer no próximo capítulo. Então cumpriu para mim o papel de thriller, de investigação, para não me deixar dormir até que eu descobrisse quem que foi o assassino. E o Poirot, com aquele seu francês, que do nada ele solta uma frase em francês e a sua arrogância, porque ele é muito inteligente, então ele meio que tem aquela arrogância de achar que já entendeu tudo e tecnicamente ele acabou entendendo já o crime, né? E a forma como as pistas vão aparecendo é muito incrível. Tem uma frase, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que me chamou a atenção. O Poirot, ele fala: o impossível não pode ter acontecido. Consequentemente, o impossível é possível, a despeito das aparências. Então, meio que ele faz essa linha do se a coisa não tá dando certo, tá impossível, quer dizer que tem algo que as pistas mostram que é possível, pois alguma coisa aconteceu nesse trem. E daí, conforme a coisa vai se resolvendo, você acha que você tá no caminho certo e pronto. Tudo volta a estaca zero e você pensa assim, meu, de onde veio isso? De onde veio essas pistas? E daí você começa a desvendar de novo tudo, e com a Poirot sempre dizendo, sim, mas você ainda não percebeu qual que é o assassino, o que tá acontecendo? E você fica pensando, se ele percebeu, eu também tenho que perceber. E o final? Gente, o plot twist desse livro
é muito bom, porque eu definitivamente não esperava. E tu fica encaixa em tudo. Porque como que. Primeiro, construir uma narrativa com 12 pessoas diferentes. Mais que 12, né? Porque não me lembro quantas pessoas são. São 16 quartos, 16 pessoas diferentes. É, você construir uma narrativa em cima disso e pensar em todos os fatos que aconteceram, os horários que as coisas aconteceram, para mim parece um trabalho tão grande e ela conseguiu fazer de uma forma tão que tudo se ligasse de uma tal maneira. E a forma de escrita também, dificilmente eu tinha que voltar para ver quem falou. Parecia que eu já estava lá ouvindo o que eles estavam falando, eu não precisava nem voltar, nem ler quem falou, que eu já sabia quem estava falando. E para mim, isso é bem difícil construir isso dentro de um livro, né? E a Agatha Christie conseguiu fazer mais uma obra incrível. Vê, como que pode, né? Esse livro de 1963 ainda ser tão discutido, tão lido, né, pela nossa geração. E para mim foi uma leitura assim sensacional, super recomendo. É, vamos falar do resumo total da obra. Então, Agatha Christie, escritora maravilhosa, fez esse plot twist muito bom, né? É, ela mexeu com a minha cabeça como se ela pudesse ligar uma batedeira lá dentro e eu não pudesse entender mais nada, mas foi muito bom. Algumas pessoas podem até dizer que não cumpre muito bem o papel de um thriller, né? Porque não te assusta. Mas para mim o thriller não é só o susto, é aquela dramaticidade, aquele negócio que não te deixa dormir para você saber qual que é o final da história. E cumpriu totalmente esse requisito. Alguns pontos a comentar, que eu sempre vou comentar. Sim, ela estereotipa algumas nacionalidades, mas não vejo que isso seja um problema. Tem um grau de machismo aí no meio, né? Mas o que a gente pode esperar de uma obra escrita lá em 1936 não é algo que impeça a gente de ler a obra, digamos. É uma coisa para você parar e pensar e comentar, meu, como naquela época acontecia isso? Comentar a gente deve sempre, né? Não deve deixar as coisas passar. Mas não impede a obra de ser tão boa, tão maravilhosa, de ter esse contexto tão amplo que faz a gente gostar. Para mim, os livros da Agatha Christie são muito bons. É a forma da gente virar investigador sem ter uma faculdade, porque assim, a cada livro tu adquire mais conhecimento para tentar descobrir quem é o assassino antes que a escritora mostre. Também, esse é um dos pontos que eu achei muito interessante, a forma que ela constrói os fatos para deixar o espectador, o leitor entretido até o final da obra, sem perder coesão, dando as pistas, mas que ele não descubra antes do investigador falar, ou pelo menos que isso seja um trabalho difícil. Então, para mim, essa obra é uma grande obra da Agatha Christie, eu super recomendo. Seria isso. Essa é a minha dica de leitura para hoje. Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, uma obra muito boa, que deve ser muito lida, né? Se vocês gostaram desse livro, gostam de Agatha Christie, querem que eu faça leitura de outras obras, deixa aqui embaixo nos comentários qual obra você gostaria que eu lesse. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo livro, certo? Tchau!